Lembra aqueles prédios antigos no centro de São Paulo, que aqueles elevadores que eram sanfonados, tudo na cor meio de ouro assim, né? Meio dourado, e aqueles elevador velho. E eu subi lá, eu acho que é o 15º andar, não me lembro mais. E quando ele falou isso, que ele saiu e fechou a porta, cara, me bateu um desespero e realmente eu quis botar um fim naquela dor. E eu abri a janela para pular do prédio. Não tinha mais esperança para mim, eu falei, não aguento mais isso. Realmente eu tô no fundo do poço e isso vem de acordo com a arrogância, da incapacidade, etc. Aí quando eu abri aquela janela, tinha um grades. Naquele momento eu me prostei de novo em choro. Sim. Porque eu vi que a besteira que eu ia fazer, claro. Uns segundos que isso acontece, né? E naquele momento o cara entrou e falou, o que tá acontecendo? Eu me recompus, falei, não, tudo bem, não, você passou para a próxima fase, não vai ter, na verdade, outra fase, você tá contratado. Cara, falei, consegui. Como mudar a realidade quando tudo parece impossível? O que é preciso fazer hoje para ter uma vida extraordinária? Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Agora, um novo estúdio em São Paulo. Aqui, trarei novos convidados, amigos pessoais, para trazer conteúdo de qualidade. E o meu convidado hoje, Rogério Babeto, palestrante, mentor, empresário de sucesso e também host do Pelicancast. Rogério, que honra tê-lo aqui, trazer conteúdo de qualidade para o nosso público. Seja muito bem-vindo ao Metanoia Cast. Thiago, o prazer é meu. Tá aqui no Metanoia, fantástico, adorei o convite. Pra gente falar um pouquinho sobre essa parte de cocriação, né? Falar um pouquinho de metafísica, neurolinguística, é o assunto que eu amo. O assunto que você ama. É um prazer, cara. Eu tava vendo a sua agenda, até conversei com o seu assessor sobre se você teria disponibilidade nessa data. E eu costumo dizer que há tempo para todas as coisas, e a gente está aqui para bater um papo sobre mentalidade, desenvolvimento humano. Rogério Babeto, diga. Fala pra gente a sua história de vida, o que te motivou, né, a estudar esse ramo do desenvolvimento humano? Pessoas precisam se desenvolver, porque as pessoas acham que tudo é impossível. Tanto Sim. que o Metanoia Cast, eu ressalto muito essa palavra, ou você muda, ou tudo se repete. O que a pessoa precisa fazer depois, né? Mas fala pra mim um pouco, quem é Rogério Babeto? Bom, Reis, o negócio é o seguinte, Rogério Babeto, quem é Rogério Babeto? Hoje eu sou advogado, né? Advogo, tenho um escritório de assessoria tributária aqui na cidade de Osasco, na capital de São Paulo. E a gente atende hoje a grandes empresas, pequenas e médias também, mas com o foco voltado realmente para a tributária, folha de pagamento e tributos diretos e indiretos, PIS, COFINS, imposto de renda. Então, com tecnologia, hoje a gente consegue trazer de volta aos cofres da empresa aquilo que eles pagaram mais para o governo federal. O governo deve gostar muito, mas a gente faz um bom trabalho. Vem recuperando bastante aí nos últimos anos. Bastante competência. E o que a gente... Como é que eu cheguei nisso, né? Eu digo assim, eu sempre tive aquele foco empreendedor. Aos 14 anos, eu amava moto, e onde eu morava com um amigo meu que também gostava muito, falei, vamos montar uma motopeças, né? E aí, o primeiro ensaio para montar uma motopeças, vimos onde tinha que comprar tudo, sem capital, chegamos para nossos pais. Mas tinha fé. Tinha fé, só fé, sem dinheiro. um bairro aqui simples, aqui do estado de São Paulo, e falando com nossos pais, eles, é claro que não. Falaram, não vamos botar dinheiro nisso, né? E vocês, toquem a vida de vocês aí, vão estudar que é melhor. Mas o fato é que aos 16 anos já comecei a vender cachorro-quente. Meu primo tinha um carrinho de cachorro-quente que já não utilizava há muitos anos. E eu falei, empresta, vai ter uma eleição dia tal, eu vou pra porta da escola e ficar lá vendendo cachorro. E comecei a vender e comecei a desenvolver isso, fui pra frente da USP, comecei a fazer algumas coisas, mas não deu muito certo. Montei Marmitex, minha mãe também me ajudava, montei uma empresa de Marmitex, ela, na verdade, se perdurou por algum tempo, não deu certo. Aliás, eu tive vários negócios que eu fali, fui bem mestre nisso, né? Não tinha parte de administração, não tinha conhecimento de finanças. Eu simplesmente tinha a vontade de... Eu sabia assim, para que eu pudesse enriquecer e ter liberdade, eu tinha que ser dono do meu próprio negócio. Perfeito. Teve referência? Assim, de alguém? Não. Teve alguém que te inspirou ou isso... Vinha naturalmente de mim. Eu pensava desde os 14 assim, eu quero ter grana, eu preciso ter dinheiro. Só que tinha um contraponto. Sim. Eu não, desde os meus 14, 17, 18, 19, tinha uma questão que me assolava muito, que era a timidez. Sim. Eu era extremamente tímido, né? Tem até uma história interessante, que na época do cursinho, eu tinha uns 19 anos,
eu comecei a paquerar minha esposa. Né? Qual é o nome da Felizarda? Gisele. Boa. Gisele. E paquerando ela, eu falei assim, eu tinha um Passat naquela época, né? Já com 18 Mas anos. era carreta, não? Na época, Passat? Passat é um carrão, vai. Era carreta. Um carrão 1.8 TS, lembra aqueles farolzinhos quadradinhos? São clássicos, né? É um clássico. Clássico. E aí eu falava assim, você não quer uma carona? Só que eu levei uma semana, ela sentava atrás de mim uma semana para virar para trás e ter coragem de falar, olha, você não estudou em tal escola? Ela falou, eu estudei. E aquela mulher falou meia hora sem parar. Eu falei, a mulher da minha vida. Eu não preciso fazer quase nada que ela desenrola todo o restante, sabe? Sim. Então, assim, pra mim foi muito legal e eu comecei a dar carona pra ela. Só que nas caronas, quando eu deixava ela na casa dela, ela falava assim, ela dava a volta, falava assim, tchau, Roberto, até amanhã. Porra, e meu nome é Rogério. Eu levei mais uma semana. Pra tu falar o seu verdadeiro nome. Falar meu verdadeiro nome. Então, isso era uma coisa que me realmente assolava bastante, né? E isso foi um período de grande dificuldade. Então, a timidez e o sentimento de que eu não tinha capacidade de trazer nada para as pessoas, de uma certa forma que eu pudesse me bancar ou bancar a família. Sim, perfeito. Então, eu tinha minha autoestima muito baixa. Sim. Né? A família como um todo, meu pai principalmente, sempre que podia, né? Tem algumas histórias que ele fazia com que eu passasse algum tipo de vergonha. Por exemplo, hoje meu pai é falecido, Sim. tá tudo zerado, vou deixar bem claro isso. Perdoa. Tá perdoado. Boa. Porque eu entendi. Ele deu melhor que ele deu melhor que ele... Ele aprendeu também, né? Dos pais, né? Geração em geração, né? Claro que algum momento vai ter que ter a consciência e falar, daqui pra frente... Eu que vou escrever uma nova história. Eu que vou escrever. Como é que tu lidou com isso na época, assim? Foi bem desafiador, né? Ainda mais quando vem de um pai, né? Eu acho que com o maior assim que tinha, a maior dificuldade que teve foi quando eu passei numa faculdade aos 19 para 20 anos, passei no vestibular e eu fui fazer engenharia elétrica, porque ele era desse ramo, né, na parte de desenhista, projetista de uma grande multinacional alemã, e ele me influenciou para ir por esse lado. Eu não tinha talento nenhum, mas eu passei na faculdade e era o dia do meu aniversário e minha família estava reunida e eu tinha de buscar o resultado. Sim. Era no meio do ano, mais ou menos. Guardando aquele momento, cara, eu passei. Pois tem Então... Cara, o jovem, seja homem ou mulher, quando passa no vestibular, concurso público, ele fica com energia querendo contar pro pessoal, né? Sim. Pai, mãe, amigos, irmão, passei. E qual foi a reação dele? Então, você imagina a minha casa cheia de parente e de amigo, eu chegando da rua, todo mundo, ô Rogério, parabéns. Falei, peraí, era um sobrado, eu subi no segundo, terceiro degrau da escada, pra ir pro andar de cima. Eu falei, pessoal, tem uma notícia pra dar, baixa o som aí e tal. Falei, galera, passei no vestibular, vou fazer faculdade de engenharia elétrica lá na FESP e tal. E meu pai parou lá no meio e falou assim, que faculdade é essa? Não é USP, não é Unicamp, não é faculdade pública. Então, aí ele pode falar palavrão aqui? Pode ficar à vontade aí, tranquilo. Que grande merda você fez. Cara, aquilo ali me rebaixou pra baixo do chinelo. E minha mãe quis matar ele na hora, todo mundo recriminando ele. Então, isso foi uma das situações. Mais pra frente eu vou contar uma outra. Sim. Então, eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, desde os meus 19 anos, ali, desde os 14, começando a trabalhar com cachorro-quente, marmitex e tentando alguma coisa nova, eu fui trabalhar numa multinacional na parte de CPD. Na parte de informática, eu trabalhava à noite, de dia, depois passei pra noite. Por quê? Nesse meio tempo, eu vou passar pra noite porque eu vou montar algum negócio de dia. Olha como é que era. E mesmo não tendo qualidade. Tinha, né? Feto tinha. Tinha. Montei o quê? Junto com já namorando a esposa, né? 19, 20 anos, ali 20 e poucos, eu comprei uma adega. Vendia lembra aquelas pingas de barril? Tinha no começo, bem na entrada. Sim. E vendia cerveja e outros destilados. Tudo da sua mente ou você tinha algum modelo assim, de bares? Ou você, não, eu vou fazer desse jeito? Eu quero fazer algum negócio para ganhar dinheiro. Eu tinha que ter tino comercial. Eu sabia que eu tinha que ter qualidades para tino comercial. Boa. Eu precisava ganhar experiência. Boa. E aí vendi uma Paraty que eu tinha, outro carro, um garotão, e fui lá e comprei a adega. Né? Em 2 anos, trabalhando de domingo a domingo, eu vi que aquilo não era para mim. Falei, cara, não dá. Eu tocava 6 por meia dúzia, não tinha conhecimento financeiro, não tinha conhecimento de administração. E nesse momento chegou o quê? Um senhorzinho lá de cabelo branco. Eu falei, Gi, vamos vender. Vamos partir para um café dentro de um shopping, eu vou procurar emprego, vou fazer alguma outra coisa. Não quero mais isso para mim. E aí o que aconteceu? Chegou ele, a senhorinha dele, cabelo branco, falou, Rogério, puxa, eu tenho um mercado lá em Santo André. E eu não tô aguentando mais, eu moro aqui na região.
eu quero ficar mais perto. E tô de fim de carreira já. Você se importa se eu vi que você tá vendendo, fiquei sabendo, se importa se eu acompanhar 5 dias o movimento aqui? Eu falei, não, pode, senta aqui, vambora. Vamos lá. Ele acompanhou, ele falou assim, olha, vou fazer uma proposta de compra para você. 3 tantas vezes o valor de faturamento do mês, Falou, vamos no meu advogado. E minha esposa falou, minha futura esposa falou, ó, procura o seu advogado. E não, Gisele. Ela já... Cabelinho branco, Gisele. Senhorinha junto ali, não ela tentou te avisar, então, que tinha algo estranho. Cara, a Gisele é a luz da minha vida. Ela tem um olhar... Assim, ó, você tá ferrado, arruma uma mulher boa, ou um cara legal, se for mulher, aí arruma um cara legal pra poder te levar. Você ouvia ela? Não ouvi. Sim. Hoje eu ouço. Perfeito. Aprendi. E ela Parabéns. teve paciência pra poder esperar esse Por momento. isso vocês estão juntos, né? Um complementa o outro. Vamos fazer esse ano 30 anos de casamento. Parabéns, cara. Então Parabéns. Então, assim, quando chegou nesse momento, o que eu fui? Fui no advogado dele. Sim. Ele fez uma cessão de direitos, que eu achei que era escritura do imóvel que ele me deu em garantia, para poder pagar a compra do meu mercado depois de alguns dias. Dei a chave na mão dele, falou, daqui 5 dias você volta que eu já vendi meu mercado lá e eu pago você, a gente já desfaz o negócio aqui e eu pago o valor integral. Maravilha. Voltei depois de 5 dias, a porta do estabelecimento fechada. E na época não tinha nem Google pra você dar uma pesquisada. Só foi no coração. Você tá falando de 30 Só foi no coração. anos atrás, né? Então, o que aconteceu? De tudo. Cheguei lá, chamei o dono do local que a gente locava, falei, seu Edgar, pode abrir pra mim aqui? Porque alguma coisa tá errada. Na hora que eu abri, Reis, não tinha uma gôndola, não tinha uma mercadoria, não tinha um maquinário, não tinha uma geladeira, cortador de frios. Levaram tudo. Levou tudo. Ele levou tudo. Nunca mais teve notícia dele, até hoje. Nunca mais. Teve umas outras situações, mas que eu acho que não vem ao caso aqui. Estelionatário? Estelionatário. Ficha corrida de, assim, é terrível. O que aconteceu? Tinha comprado um apartamento, já ia casar, a vida já 22 anos, 25 anos, assim, a gente foi, vamos casar, a gente vai casar, aos 23 a gente casaria, e perdi apartamento, eu não tinha mais emprego, perdi todo o meu negócio. Cara, você imagina como que eu tava me sentindo. Nossa Senhora. Né? Tímido ainda, a timidez ainda era bem forte, então eu não tinha desenvoltura nenhuma, eu não tinha outras habilidades. Sim. Não conseguia voltar pro CPD, né, porque já tinha pedido conta lá da empresa que eu trabalhava na multinacional. 2 anos, a tecnologia naquela época já era rápida, né? Cara, o que aconteceu? Olha como é que é a energia. Reclamava de Deus o tempo inteiro. Brigava com Deus, cara. Falava, meu... Você achava injusto. Por que tá acontecendo isso comigo? Faço certo, tenho um coração bom. Sou bom. É isso que você tá falando. Trabalhador. Não tenho dinheiro pra comprar uma pizza, pra levar minha mulher no cinema, pra dar uma saída. Cara... péssimo, mal, no chão, cheque especial estourado, cartão de crédito estourado. É a realidade de muitos brasileiros ainda hoje. Isso. Eu acho que mais de 90%, quase 85% do brasileiro hoje está endividado no país. O que aconteceu? Eu falei, reclamando. O que a gente atrai? Mais coisas para você continuar reclamando. E também tu até ensina o seu cérebro a ser negativo. Na neurociência fala o seguinte, quando a pessoa reclama em excesso, eu também já fui assim. Reclamava em excesso, a gente cria um viés da negatividade. Sim. A pessoa começa a olhar tudo do lado negativo. Tanto que na época eu li um livro que eu comecei a aplicá-lo, não uma positividade tóxica, mas é do Napoleão Hill, Mente Positiva. Toda adversidade tem algo benéfico ou equivalente. Aí eu comecei a colocar em prática. Aí... Você tem a qualidade. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Nesse caminho, eu fui e falei, vou procurar emprego. E naquela época a gente procurava emprego no jornal. Não sei se você não é dessa época ainda. Mas a gente procurava ali, tinha... Não, mas eu peguei assim, tipo, emprego, telefonia, muitas coisas no jornal. Eu vi lá, tava assim, ó, gerente, olha o ego ainda aí trabalhando. Gerente da área comercial de um plano de saúde. Vou eu lá pro centro de São Paulo, aqui no Centrão, procurei, fiz um teste, falou, você pode participar do processo seletivo. O negócio é o seguinte, você vem aqui, o plano de saúde é vendido por cota. Então, você pode vender as cotas, aquele que sair hoje de manhã e voltar com as cotas vendidas, vai para a próxima fase. Cara, eu saía que nem louco, saía vendendo para familiar, para parente, para amigo, pedia indicação, e vendia, faltava uma cota, o que eu fazia? Eu tinha um pouquinho de dinheiro ainda, eu comprava a cota. Você podia comprar a cota. Eu voltava com o dinheiro na mão, ia tudo em dinheiro. Botava na mão dos caras. Se dedicava mesmo, botava coração, né? Não. Cara, mas foi indo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eu falei, cara, não acaba nunca esse negócio.
Aí cheguei um dia, já tinha perdido tudo, tinha perdido o apartamento, eu tava me sentindo realmente um idiota, né? Eu tava me sentindo completamente desamparado por Deus. Já tinha feito minha esposa sofrer pra caramba, tudo que a gente tinha aplicado. Teve uma resposta de Deus assim, alguma oração? Porque às vezes a pessoa, quando ela começa a contestar Deus, ela, Senhor, fala alguma coisa por música. Não, eu olhei uma coisa. Tu ajoelhou e orou. Eu orei num quarto da minha esposa, quando ela morava no casa do pai dela ainda, que a gente não é casado. E o que acontece? Senhor, eu compro essas últimas cotas e vou para a próxima fase ou eu largo isso? É claro que Deus não respondeu, não estava conectado. O meu ego respondeu, vai lá e compra e vai. Sensacional. As pessoas confundem muitas vezes Deus com o próprio ego. Com certeza. Porque você quer tanto aquilo que você não tem espaço para ouvir. Você não está conectado, você entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comprei, eu fui lá, quando eu fui, só tava eu na sala, eu dei o dinheiro na mão do cara. E ele falou assim, você vai para a próxima fase. Eu falei, puta, não aguento mais, cara. E toda aquela carga, aquela decepção comigo mesmo veio à tona. Isso eu quero que você imagine, lembra aqueles prédios antigos no centro de São Paulo, aqueles elevadores que eram sanfonados? Sim. Tudo na cor meio de ouro, assim, né? Meio dourado. E aqueles elevador velho. E eu subi lá, eu acho que é o 15º andar, não me lembro mais. E quando ele falou isso, que ele saiu e fechou a porta, cara, me bateu um desespero. E realmente eu quis botar um fim naquela dor. E eu abri a janela para pular do prédio. Essa foi a minha primeira Os pensamentos negativos vieram... Tomaram conta de tudo. Não tinha mais esperança para mim. Eu falei, não aguento mais isso. Realmente eu tô no fundo do poço e tenho vergonha do que eu fiz, né? Do erro que eu cometi. Sim. E isso vem de acordo com arrogância. É um monte de coisa. Muita coisa para ser ajustada. Muita coisa. Da incapacidade, etc. Aí quando eu abri aquela janela, tinha um grades. Naquele momento eu me prostei de novo em choro. Sim. Porque eu vi que a besteira que eu ia fazer... Sim, claro. Uns segundos que isso acontece, né? Sim. Só que o sentimento você nunca esquece. E naquele momento o cara entrou e falou, o que tá acontecendo? Eu me recompus, falei, não, tudo bem, não, você passou para a próxima fase, não vai ter, na verdade, outra fase, você tá contratado. Cara, falei, consegui. Tu tem noção? Tu tem noção que você tava com aquele pensamento para tu tomar uma atitude e graças a Deus, por um momento ali, né, você foi e desistiu. Não. E desisti porque tinha grade. Eu não, sinceramente, eu não sei se ia ter coragem na hora que viu o parapeito se eu ia pular ou não. Sim, claro. Mas o fato de ter pensado nisso, é o fundo do poço. Naquele momento de abrir, aquele ato de abrir a janela e realmente pensar em fazer isso, foi onde eu falei, aqui é o fundo do poço, não tem mais pra... Tem uma mensagem rapidinho pra você deixar o pessoal de casa? A gente vai seguir aí pra gente não perder o raciocínio, né? Sim. O pessoal que tá assim, eu tô no fundo do poço, minha vida tá difícil, tô com muitas finanças. Uma palavra só pra gente começar o nosso episódio, pra gente destrinchá-lo. Meu caro, se eu tenho uma coisa pra falar pra você, é que é uma coisa que eu descobri, que todos nós somos centelha divina. E você é milhões de vezes maior do que você imagina, né? Então, dê um tempo, dê o dia seguinte, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho para brigar com alguém, espera mais um pouquinho para você tomar uma decisão tão radical. Espera mais um pouquinho, porque esse mais um pouquinho vai fazer toda a diferença na sua vida, cara. É o que fez na minha. Sensacional. Aí tu foi contratado. Fui contratado. Boa. Cara, 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada de treinamento para assumir a tal da gerência. Em Pinheiros, em Santa Amaro. O que aconteceu? Eu falei para uma colega, falei, os caras não vão treinar a gente? Eu tô aqui fazendo as pessoas venderem mais plano, mais plano. Enrolando, né? Tem hora que tu fala, cara, tá enrolando, tá usando, eu falo que até mão de obra barata, pessoas extremamente capacitadas, chega uma hora que ela fala, cara, eu vou sair. Dependendo do perfil da pessoa também. O que essa minha colega falou, Reis? Ela falou assim, Babeto, você não entendeu ainda? Você não tem gerência em nenhum lugar, não existe posto que vai se abrir. Você não tá fazendo a mesma coisa que eles fizeram com você? Falta de caráter, né? Eu falei, não, eu tô ensinando a pessoa a vender o plano. Sim. Mas você acha que a pessoa tem o dinheiro? Ela tá pegando dinheiro da tia, da avó, e ela tá comprando a cota. Você não comprou cota? Eu falei, algumas eu comprei. Eu falei, pra poder... É isso, Babê, você tem que arrancar dinheiro das pessoas. Eu falei, o quê? Aí já é cara. Naquele minuto eu levantei da cadeira, já fui pra gente e falei, agora eu entendi o que vocês estão fazendo. Sim. E eu quero sair daqui. Depois, eles não me entregavam minha carteira, não dava baixa. Fui ameaçado por eles. Depois de alguns anos que eu saí de lá, eles no Fantástico. Todo mundo preso, era uma tremenda de uma falácia. Então, assim, mas olha só onde ele me trouxe. Sim. O bar que eu perdi do meu comércio, de tanta reclamação, de tanta baixo astral, de tanta energia negativa, Sim. eu fui para outra armadilha. E se eu não mudasse isso eu ia continuar caindo, tu ia repetir. caindo. É igual falou, você muda, tudo se repete. É isso aqui, ou você muda ou tudo se repete. Mas quando você identificou assim, cara, eu tô fazendo errado, agora eu vou ter que
Você leu livros, você assistiu palestras, teve algum mentor? Porque na época era outro... Pô, em 1998... Não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, né? Livro de fácil acesso. Você já ouviu falar da Amway, uma empresa norte-americana? Que ela vende produtos concentrados, tanto de limpeza e produtos também de beleza. Sim. Eu entrei na Amway, aí começou um pontinho de virada. Por quê? A Amway, ela fazia, como se fosse, era uma pirâmide. Perfeito. Eu convidava você que comprava os produtos, eu ganhava em cima daquilo que você comprava e a gente ia aumentando a rede, cada um ia ganhando em cima daquilo que você comprava para sua casa, para os seus afazeres ou para venda. Só que nos congressos, cara, muito livro de autoajuda. Meu irmão, eu comi os livros de autoajuda. Eu nem sei quantos livros já li. Og Mandino, Napoleão Hill, tudo que você imagina, eu lia. Eu via, naquela época, nossa, tinha Walkman. Sim, Daiva, né? Pô, dava Walkman aqui, ó, você é maravilhoso, você é fantástico, você não é um empresário de sucesso. Eu dormia ouvindo aquilo. E aquilo, o que fez? Fez com que eu quebrasse a timidez. O primeiro ponto foi aí. Por quê? Eu tive que comprar um quadro, tripé, ir na casa das pessoas e fazer o planejamento. Quando a pessoa... Olha quem foi me apresentar esse negócio, Reis. Quem? Um cara chamado Jesus. Olha isso. Maravilhoso. 1,50 m, afrodescendente. Que ironia, casa. Nome de Jesus, né? O maior psicólogo que existiu também, né? Chegou na minha casa e falou, olha, o negócio é assim, assim, assado. E tava eu, minha esposa, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu falei, mas o Rogério vai ter que fazer isso? Apresentar isso? Quem duvidou de você? Todos eles, menos a Gisele. Eles tiraram só... Rogério vai fazer isso? Meu Deus. Cara, aquilo me deu um... Você tinha uma força dentro de você que você nem sabia que tinha. Não sabia. E ali que aconteceu, eu comprei o quadro, comprei o tripé e comecei primeiro, levei um dentista, levei um cirurgião pra minha equipe. Sensacional. Só que o meu nicho de convívio, quem que era? Pessoa tão pobre quanto eu. E eles têm dificuldade de enxergar quem você está se tornando também. E tem outro ponto. Como é que eu ia fazer dinheiro? Você é a média dos 5 com quem você mais se relaciona. Perfeito. Então as pessoas não tinham dinheiro para comprar os produtos. Entravam no negócio, mas não tinham dinheiro para movimentar. Eu recebi, acho que um cheque pelo correio. Naquela época mandava um cheque pelo correio. Então era demais. A gente ri, né? Mas a gente ri hoje. Centavos. Eu falo isso com os amigos, irmão. Isso que você tá passando, calma. Calma. Vem com essas suas palavras. Calma. Um dia você vai rir, cara. Você vai rir. Ô, Thiago, você tá... Tudo bem. Um dia você vai me ouvir. E você vai ver que é verdade. O Rick tá curado também, dependendo da situação que a pessoa passe. Aí, então aqui eu comecei a quebrar a timidez, porque nas primeiras vezes que eu fui mostrar, por exemplo, pra minha dentista, que ela acabou entrando, eu fui pro banheiro passando mal. Sim. Eu fiquei meia hora, eles batiam na porta. Rogério, você tá bem? Porque eu tava jogando tudo pra fora ali, Sim. passando mal mesmo. Aí suando, eu fiz a apresentação, fiz uma, fiz duas, fiz 10, aí aquilo, falou, cara, que negócio. Então, e o pessoal entrava, só que não tinha poder aquisitivo para comprar os produtos. Bem, isso foi um ponto. Só que em 2000, veja só, eu não tinha faculdade. E eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade para ser alguém. Sim. Aí a minha esposa Gisele fazia psicologia. E ela terminou isso em 2003, em janeiro de dezembro de 2002 para 2003. Eu falei para ela, Gi, agora acabou a sua, eu acho que nós vamos ter dinheiro para pagar a minha. Não tinha dinheiro. Falei, eu vou pra cima. Ela falou assim, eu falei assim, mas o que você vai fazer? Falei, na nossa época lá, acho que a administração, o número de corte era mais baixo. Sim. Como eu tava há muitos anos já tava com 27 anos. Olha quanto tempo já tinha se passado. O tombo que o cara me deu fez mais de 10 anos para eu poder me levantar. Naquele momento eu falei, Gi, eu vou fazer, já estava casado há 2 anos, casei aos 25, falei, Gi, eu vou fazer administração. Ela parou, deu um passinho para trás, olhou nos meus olhos, como uma boa mulher me colocou no meu lugar e abriu a mente. Ela falou, meu querido, meu amor, você vai administrar o quê? A sua pobreza? Aí eu falei, Pô, vai fazer direito para ver se você fica esperto. Falei, direito? Eu falei, nunca pensei em ser um advogado e tal, e ali eu fui ver e prestei, passei. Parabéns. No primeiro dia de aula, eu falei, cara, era isso que eu queria. Parabéns, cara. E ali me abriu outros focos. O que eu posso ser? Pô, eu posso ser juiz, eu posso ser promotor, eu posso ser delegado, eu posso ser advogado. Tem muitas áreas para o pessoal do direito jurídico atuar. Maravilha. Então agora tá um pouquinho mais difícil o pessoal dar um Pelé na gente, mas é que acontece. Nada acontece. Mas aí que aconteceu? Isso me abriu, só que eu me formei de 98 a 2003. Sim. Quebrado, Reis. 2003 estava quebrado. E parece que nunca vai ter o momento da abundância, né? Quando você tá de novo, o que aconteceu? Pau com Deus. Pô, de novo, tô quebrado, não tenho condição. E nesse tempo, o que eu fazia? Nessa época da faculdade, até trouxe pra te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, que pessoal de casa, eu gosto de provar aqui, hein?
Ó, eu fui, dentro dos meus negócios, eu fui o tio da perua. Eu comecei com uma perua 81. Primeiro segundo aqui. Comecei com essa aqui, ó. Boa. Uma perua 81. Caramba. E o que aconteceu? Foi bem na época do casamento, em 1996. Por quê? Eu comecei em janeiro de 96. Quando foi julho, junho eu casei, nós fomos viajar. Reis, eu tinha 2 crianças na perua. Quem bancava a gasolina? Gisele. Gisele era a mulher que estava do meu lado ali, bancando. Em 7 anos, a gente construiu... Tá vivendo de novo tudo que você... Eu sei. É difícil, cara. Porque a nossa mente, ela não tem passado, presente e futuro, né? Ela é como se tivesse... Isso pra mim faz parte também de uma limpeza. Você tem que falar. Sensacional. Né? E aqui o que a gente fez? A gente montou... Depois eu comprei uma van, depois comprei a segunda van e comprei a terceira van. Sustentou toda a família. Minha mãe veio trabalhar comigo, minha irmã veio trabalhar comigo e no final eu já tava no 3º ou 4º ano de direito, eu saí e meu cunhado assumiu a perua que eu tava. Então eu montei um negócio para sustentar a família. Pagou a minha faculdade e a faculdade depois dele pagou também a faculdade de Direito. Hoje é advogado, é meu sócio na assessoria. Sensacional. Mas então assim, começamos aqui, ó. E quem bancava essa gasolina foi ela. Quando eu voltei da lua de mel, eu falei, Gi, 2 crianças, cara, fui quebrado viajar. Eu tive uma semana que eu fiquei na praia, foi com a gravata, que a gente cortava a gravata, nem sei se isso tem ainda. Tem uns amigos da antiga que ainda fazem a gravata ainda. E isso me salvou, eu agradeço até hoje, porque passei com ela uma semana na praia lá. E quando eu voltei, falei, quando eu voltar, se tiver isso aí, eu vou desistir e eu vou procurar emprego de novo. Porque ela sempre teve um emprego fixo. Ó, essas fotos aqui, toda vez quando eu escuto várias histórias de pessoas que venceram, eu vou para a Bíblia rapidinho, né? Não despreze os pequenos começos. E Zacarias fala sobre isso, para nós não desprezarmos os pequenos começos. E não sei se você já ouviu também essa frase do Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito para quem está passando um momento desafiador. Todos nós iremos passar. Sim. Não desejo isso, mas também as dificuldades nos fazem crescer. Sim. Ter mais empatia, não ser melhor que ninguém é melhor que ninguém. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, claro, né, também serve muito para mim essa frase do Dr. Augusto Cury, para nós não termos medo dos dias mais tristes ou difíceis da nossa vida. Aproveitar a oportunidade para escrever os capítulos mais importantes da nossa história. Sim. Hoje, a gente conversando aqui, tu vendo assim, cara, que eu passei por dificuldades financeiras, emocionais principalmente, né? Muitas. E hoje... eu falo que há tempo para todas as coisas. A gente não está aqui em vão. Quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, a gente tem direção. O homem sem direção é como um sino sem badalo. Todo dia eu aprendo isso também. Não sou perfeito. Sou um homem sempre me desenvolvendo, querendo melhorar. Voltando, você que é aqui o responsável, Babeto, aí você estava no lua de mel, gravata. Quando a gente voltou de 2 crianças, minha mãe falou, você não sabe o que aconteceu? A perua lotou. Já tem lista de espera. Falei, você tá brincando. Cara. Aí eu vi Deus atuando ali. Falei, ele tá mudando o jogo. E aí a gente começou, e fui fazer a faculdade. Sim. No 3º ano saí, 3º ou 4º ano saí. O André entrou, meu cunhado e meu sócio. E aí tocou até o momento que a gente vendeu tudo, porque cada um foi. Ele já foi para uma empresa multinacional como advogado, minha irmã seguiu para outro caminho, minha mãe aposentou. Então foi fantástico esse período. Extraordinário, hein? Só que o que aconteceu? De 2003, a minha formatura, até 2006, quebrado. Sim. Cheque especial ainda, cartão de crédito, não conseguia dar um passo à frente. Isso é emocional também, ô Rogério? Tu acha? Certeza. Porque a pessoa... gastava mais do que eu ganhava. E como é que faz pra frear isso? Porque, Thiago, A gente precisa de muita consciência, hein, Thiago? Consciência e também tem aquela questão, né? Tem, não sei, porque eu tô lendo ainda que tem aquela questão, aumentar a receita, diminuir os gastos, ou senão a pessoa vai continuar na corrida dos ratos, né? Ganha, gasta. O pai rico, pai pobre, né? Pai rico, pai pobre. Mas é isso aí, cara. Se você não conseguir controlar isso... Porque assim, você tem que dar um jeito de fazer mais renda. Perfeito. Aumentar a receita, você trabalha das 8 às 17... Cara, se você ficar assistindo Netflix e fazer churrasquinho, tomar sua cerveja, esquece. Só se vive uma vez, que eles falam, né? Vai vender, é o que eu falo, vai vender latinha no campo de futebol de domingo, faz seu brigadeiro, vende dentro da comunidade que você mora, dentro do condomínio que você mora. Eu não sei o que Deus vai te preparar. Eu sei que quando você começa a entrar nesse fluxo, sim, as ideias vêm, as sincronicidades vêm, que é onde nós vamos chegar. Sim. Quando chegou em 2006, olha a sincronicidade acontecendo. Minha esposa, como psicóloga, ela fazia terapia. E a psicóloga falou, assiste esse documentário chamado O Segredo. Cara, quando eu vi O Segredo, aí meu mundo mudou. Porque eu falei, putz, lá fala que eu sou centelha.
que eu sou um co-criador, que eu sou filho de Deus, então, se Deus é criador, eu sou um co-criador. Perfeito. Então eu tenho o quê? Eu sou imagem e semelhança, Perfeito. mas não em loiro de olho azul, moreno de olhos negros. Não, eu sou imagem e semelhança o quê? Em energia, em consciência. Então tudo isso começou, estou falando de mais de 20 anos, né? Sim. São 20 anos. Então eu comecei o quê? A ver o documentário todo domingo e eu anotava. Olhava, pum, parava, não entendi isso. O que é anotava? Isso? Anotava, estudava, eu dava um passo para frente e 2 para trás. Cocriava alguma coisa, vinha algum resultado legal, depois perdia aquele dinheiro, aconteceu alguma coisa, o carro quebrava, cara, e reclamando. A reclamação era pontual. Reclamação é reclamar, retroceder, clamar, avançar, porque às vezes as pessoas fazem algumas metáforas para nós entendermos que somos seres humanos. Sim. Aí você começou a assistir O Segredo, cocriar, começou a colocar em prática? E olha só, comecei a colocar em prática, mas eu levei 4 anos, Reis, para conseguir assimilar aquilo, estudando e parando. Em 2010, o que eu fiz? Depois eu queria até mostrar pro pessoal. Fica à vontade aí. Hoje a gente tem... Esse livro é seu? Esse aqui é nosso, mas ele é um e-book, tá? Eu só fiz ele material para poder mostrar às vezes em algumas entrevistas. Chama 7 Hábitos para uma Vida Extraordinária, tá? Isso daqui é o que realmente a gente faz, é o que a gente pratica diariamente. Isso aí é tipo um método. Por quê? É um método o quê? Pra gente manter sempre a frequência em alta. Perfeito. Tá? Eu aprendi isso ao longo dos anos. Então, quando chegou em 2010, eu fiz, mesmo sabendo que tinha que fazer escrituração, que é um dos 7 hábitos, eu só fui fazer em 2010 a minha primeira escrituração. 2009, minto. 2009 eu fiz a minha primeira escrituração. E eu tenho essa carta, pena que eu não trouxe para você aqui hoje. E lá, eu postei lá, por tudo que eu era grato, por aquilo que eu tinha visto nos documentários, e por tudo que eu sou e o que eu ia conquistar. Parabéns. A casa que eu moro hoje, que você vai ter a oportunidade de conhecer em breve. Uma honra, muito obrigado. É a casa que eu descrevi em 2009. Tá lá no papel. Eu mentalizei a casa, só que eu não fazia como eu faço hoje, nós vamos contar o segredo do pessoal aí. Sim. Que é o que eu acredito realmente que faça o efeito e a cocriação tá bem mais rápida hoje. Sim. Eu fiz isso, só que eu levei muito tempo para entender, para realmente quebrar as crenças limitantes e melhorando, e eu tenho muitas ainda. Porque se eu tô com o resultado X hoje, eu quero saber por que eu não tô com o resultado XX. Tu vai se desenvolvendo também. A gente vai se desenvolvendo ao longo do caminho. Então, em 2010, o que aconteceu? Olha que interessante. Eu tava quebrado ainda, e eu tava com 39 anos e eu tava ganhando mais ou menos 2 salários mínimos. Tu tava com 39 anos e ainda ganhando 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Fazer um adendo. Existem pessoas que me mandam mensagem, Thiago, eu já tô velho, tô com 35. Você é louco. Thiago, desisti, tô com 40. O conhecimento de hoje. Eu falei, calma aí. Aí eu pego uns vídeos no YouTube, a mulher com 5 filhos, 5 filhos, ela tinha até uma fissura labial, né? Vou até deixar na descrição do vídeo. Ela passou no TRT. Olha com 5 filhos, catava latinha ainda. Caramba. Aí eu olhava assim, eu fazia observação, falei, cara, calma aí. Mentalidade, força de vontade, claro, algumas outras coisas a mais. Uma mulher agora também terminou o ensino médio com 43 e passou para escrevente do TJ com 46. Então você que tá em casa... pelo amor de Deus. Não. A sua mente te engana. Sua mente mente pra você. Você é muito mais capaz do que você imagina, né? Aí tu tava 39 anos... 39 anos, salário mínimo, o que aconteceu? Eu tinha colocado ali que eu ia vencer como advogado, que eu ia... eu tenho uma carta de 2009, olha que loucura. Eu tenho lá declarado que eu vou ter 30 milhões de reais. Um cara ganhando 3 mil por mês. É surreal? Não era surreal? Eu não sei. Eu sei o que aconteceu. 2010, hoje que também é meu sócio, ele falou assim, na advocacia, que eu tenho uma empresa de advocacia, eu tenho de assessoria tributária. Na advocacia ele falou assim, cara, fui convidado para fazer um processo de seleção, mas eu tô bem na empresa aqui, eu não quero não. Você não quer ir? Eu falei, mas que área que é? Um escritório na área tributária. Eu falei, mas não tem nada tributário, cara. Eu falei, eu vou, não tem nada a perder mesmo. Sentei lá, era o dono do escritório. Foi o terceiro maior escritório na época de 2008, mais ou menos na época de 2008, o terceiro maior do Brasil. Tinha trânsito no STJ, o cara era fantástico. Só que ele estava em plena queda. Sim. E eu achei que ia ter um escritório, uma estrutura. Eu falei, cara, eu cargo para gerente, olha eu de novo no gerente. Chego lá. Você sempre mentalizava o amigo lá na Petrobras? Eu não tinha conhecimento, Reis, mas eu falei, gerente, eu vou lá, eu tô indo lá. Na Petrobras, o amigo falou assim, ô Thiago, mira na lua, se você não conseguir passar, você vai estar entre as estrelas aí. Ó. Falei, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Pra eu não esquecer também. Na época também eu tava
participando de um processo seletivo, né? Que era para trabalhar na Petrobras, no setor de inteligência. Aí a psicóloga me ligou. Tiago, ó, você tem um curso tal? Eu falei, tenho. Você tem experiência? Eu falei, com toda a humildade, eu não tenho experiência, mas eu pego as coisas rápido. Ela, vem amanhã aqui. Porque eu fiz igual o senhor assim, né, não, vambora. Me desafiei e deu certo. Aí o senhor ligou pro senhor. Aí o que aconteceu? Nesse ponto, eu fui fazer o teste. Sim. Mas olha que interessante, tem que dar um passo para trás. De 2006 a 2008, quase 2009, eu falei para Gisele, tô quebrado, não consigo sair, não consigo quebrar a bolha. Falei, eu acho que a única maneira é eu me tornar juiz. Eu quero estudar para magistratura. Eu falei, eu tenho um pouco de dinheiro aqui, você me ajuda a bancar 2 anos? E essa mulher falou, vamos embora, tô com você. Eu larguei tudo que eu tinha e ficava estudando de 12 a 14 horas por dia. Ia pro cursinho de manhã, Damásio, de Jesus. Sim. E depois estudava até 8, 9, 10 horas da noite. Eu fiquei 2 anos nisso. Sim. No último teste da magistratura que eu fiz, eu acho que foi em São Paulo, o corte foi 78, eu fiz 76. Só que eu já não aguentava mais. 2 pontos só. Eu estudei 2 anos, 2 pontos. Eu já ia para a segunda fase, e aí quem sabe... Que é oral ou não? Segunda fase ainda tem teste, escrita, depois a terceira oral. Aí você precisa de indicação e toda aquela coisa. Mas o que aconteceu? Eu falei, não aguento mais, eu vou voltar. E aí vem pressão de família. Nossa. Ô mulher, você tá doida? Você tá bancando o cara, é vagabundo. É nesses momentos que chega no ouvido dela, né? Ela falou, não tá dando mais, meu, você tem que procurar emprego. Deu, não deu, e eu também, assim, eu ia pras provas, olha como é que é a cabeça da gente. Eu fui pra Mato Grosso fazer a prova de magistratura, eu cheguei lá, eu peguei a prova, falei, eu tava bom, Reis, tava afiado. Código de Processo Civil, Código Civil, Constituição, CTN, sabia quase tudo, os principais estavam de cor. Perfeito. Cheguei lá, peguei a prova, não chegava a prova. Aí foi algo emocional que te travou, emocional, porque eu achei, fui fazer um e-book sobre isso. Eu escrevi um e-book, o que todo concurseiro precisa saber do iniciante ao avançado. Eu abordei muito essas questões psicológicas e emocionais, que eu até desenvolvi uma técnica lá, quem quiser aplicar no futuro, né? Mas por favor. Técnica SPP. SPP? Se passar, passou. Não. Boa. Isso te dá um alívio. Aí eu coloquei um pouco de neurociência sobre o cortisol que fica na corrente sanguínea. Putz, porque legal. Você já tá preparado, mas cara, agora é o meu emocional que vai funcionar. E eu vou te falar, o emocional ali me travou total. É o principal. Tanto é que depois eu fui fazer exame pra ver se eu tinha algum problema. É emocional. E aí era emocional. Bom, saí. Só que aí o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, a minha cartinha lá de 2009, fui pro teste, sentei com o dono do escritório, ele falou, você conhece meu... Ele era desembargador em outro país na Itália. O cara era... Você conhece meu... Já ouviu falar de mim? Eu falei, não. Você já ouviu falar do meu escritório? Eu falei, também não. Você conhece direito tributário? Eu falei, eu conheço. Mas você atua na parte processual? Eu falei, não. O que você está fazendo aqui, garoto? Aí eu falei assim, faz o seguinte, só faça a pergunta que o senhor quiser que eu vou tentar lhe responder. Eu truquei. Tu estava estudando para juiz? Tava. Então tava aqui já. Tava tudo. Ele soltou uma pergunta, soltou 2, soltou a terceira, eu ele falou, faz o seguinte, volta daqui tal dia, você vai fazer um teste. Fiz o teste, a terceira vez, fiz uma outra entrevista com ele, você tá contratado. Só que aí o que aconteceu? Quando eu assumi o escritório, eu tava indo lá naquela época, 2010, ganhando 4 pau e meio. Já tinha aumentado 50% o meu faturamento de 3 mil. E já te deu mais alívio emocional pro desafio. Porque a financeira do homem, né? O pilar, né? Um dos pilares é o financeiro. É o financeiro. Porque eu queria ser, na verdade, o provedor da minha casa. Quando, na verdade, eu vinha lutando isso há anos e quem era provedor era minha esposa. Eu falei, não, eu não posso... Não. Tanto é que eu falei, eu tô ganhando quase igual a você, eu vou ganhar mais que você. Tal. Era uma disputa saudável entre nós, porque eu queria ser o provedor. Saudável é bom. Saudável. Aí a gente brincava dessa maneira. E o que aconteceu? Nesse período, eu cheguei lá, cara, o escritório ficou na minha mão. Porque tinha um estagiário, uma secretária e um financeiro. Falei, mas cadê a turma? Eu vou gerenciar o quê? Não, é você. Porque ele chegou a ter 40 advogados, 50 auditores, cara. Pra você ter uma ideia. Era um baita escritório. Nossa. Só que... Aqui mesmo em São Paulo. São Paulo. Ele foi e chegou lá. O que aconteceu? Processo na minha época lá, tudo papel, 1.000 folhas, 2.000 folhas, tributária que eu não conhecia. Tome de novo, das 8, das 9 da manhã até meia-noite, 10, 11 horas. Quase 2 anos. Estudando, vendo, entendendo e batalhando e tal. E processo assim, a carteira tinha Embraer, Electrolux, Pernambucanas, processo de 30 milhões, 40 milhões. Falei, Jesus, o que eu
Cara, passava mal. Não, eu te entendo. Mas encarei o negócio. Imagino, né? Porque entendeu, eu não entendo. Chegou em 2 anos, veio uma empresa grande falando assim, ó, a gente quer levar o processo embora. Não estamos gostando da condução. Sim. Eu falei, vamos marcar uma reunião, doutor, e eu vou fazer um parecer. Eu descobri o erro aqui. Cara, sentamos na mesa, eles trouxeram o parecer num grande escritório no Brasil, que é do Machado e Meyer. Sim. Botaram na mesa, depois que eu botei o meu, eles leram, eles olharam, falaram, ó, você apresentou a mesma coisa que nós pagamos uma fortuna pro cara apresentar para nós agora, você pode continuar conduzindo dessa maneira, porque esse é o caminho. Cara, aí eu ganhei a confiança do homem. E aí, nesse ponto, o que eu fiz? Eu truquei também. Falei, cara, doutor, tô indo embora, vou montar o meu escritório. Adquirir o conhecimento. Adquirir o conhecimento. Mas realmente sempre eu ia grato, mesmo. sempre grato. Grato. Ele meio que despertou isso em você, que você talvez não sabia que você tinha, claro, capacidade. Mas é um eles desafio. Identificam. Você nem acha que você tem, né? Sim. A maioria do ser humano, eu falo isso com muito respeito também. Quando eu comecei a estudar as inteligências, múltiplas inteligências, né? Cada um tem uma inteligência. Existem pessoas que têm várias inteligências, que é a musical, linguística, botânica, naturalística, raciocínio lógico. Quando alguém assim que já estuda o ser humano, desenvolvimento humano, começa a identificar, cara, você é capaz disso. Mas aí lembra que nós já estávamos conversando que tem os ajustes que precisam ser feitos, principalmente os emocionais. Crenças. Exatamente. Nossas crenças que nos limitam. O que aconteceu? Nesse ponto eu falei, ó, eu tô indo embora. Ele falou, não, eu não quero, eu quero pendurar a chuteira, não quero mais mexer com isso aqui. Faz o seguinte, compra minha carteira. Eu falei, como vou comprar carteira pagando 4 pau por mês? O negócio é gigantesco, né? Ele falou, não, como é que você quer pagar? Eu falei, opa, e eu conhecia todo o potencial que tinha. Sim. Eu falei, então tá bom, eu vou te pagar tanto por mês, eu pagava pra ele, sabia que ia ter dentro da carteira, eu falei, ó, eu te pago tanto por mês, eu ganhava 5 vezes menos, e 5, 6 vezes menos, e aí eu falei, e quando chegar no final de tal tempo, eu vou juntar tanto para poder acertar o senhor a carteira inteira, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Falei, cara, dei uma trucada e fui pro pau, e o que aconteceu? 10 anos, eu fiz 10 anos para pagar ele, e paguei, honrei minha palavra. Excelente. Só que, o que acontece? Isso ampliou a minha mente, porque eu fui para as grandes mesas. Eu fui para as mesas dessas grandes empresas. Você não acha que era um treinamento, não, Rogério? Tipo assim, certeza, hoje, com certeza. Isso aí veio da minha cabeça assim. Deus vai te preparando, te treinando para quando tu chegar no algo maior, você consiga administrar de forma emocional, física e com sabedoria. Porque grandes vencedores, né? Jogadores que o pessoal de casa às vezes conhece mais, começou com a chuteira num gramado rasgado. Hoje tá lá jogando. Sem caneleira. Então hoje lá Barcelona, Real Madrid, começou lá. Que eu falo, não desprezarmos os pequenos começos. Tudo tem um porquê. Porque tudo que tu estudou não foi em vão. E até porque e é isso mesmo. Não foi em vão. Falou, porque tudo aquilo que eu estudei, que eu achei que era para ser a magistratura, eu acho que Deus falou, não é para você aqui. Calma, né? Não é aí, você vai fazer muito mais de outra maneira. E nesse momento, o que aconteceu? Você veja, em 2010 foi. Quando chegou em 2018, tinha uma pessoa que eu achava que era muito inteligente, que era perspicaz. Eu falei, cara, eu quero me atrelar a esse cara. Esse cara me estudou por 4 anos. E eu fui trabalhar com ele em São Paulo, né? E deixei meu escritório rodando aqui, aprendi, tentei fazer uma sociedade com ele, não caminhou, Sim. Mas adquiri conhecimento. O principal é o conhecimento. Quando eu voltei, isso em 2016 a 18, quando eu voltei em 18, falei, agora eu sei o que eu vou fazer. Cara, sabe aquele negócio que o dinheiro para vir fácil, constantemente em abundância, você não precisa trabalhar muito? Isso é real. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, tem um... Cara, eu vi a prova disso, porque em 2018 eu montei um sistema, comecei a fazer, meu maior trabalho é fazer prospecção, conversar com os empresários, levar o produto, um trabalho super lindo na parte administrativa da Receita Federal, e a gente exponenciou assim, ó, de 2018 para cá. Aí minha vida mudou, tudo mudou, aí eu consegui a liberdade financeira que eu queria, mas eu levei o quê, pessoal? Foi do dia pra noite. Quanto tempo Foi lá de 2006, quando eu vi o documentário Segredo, até 2018, 2020. Nós estamos Você indica o pessoal, então, também para assistir O Segredo? Eu indico, cara. Isso eu não vou nem falar, porque foi minha base, né? E ler, né? Aí, o que aconteceu? Nesse momento, quando eu cheguei em 2024, eu falei, cara, eu não acredito que aconteceu hoje. Você tem noção do que aconteceu com a gente? Então, assim, vamos começar agora a doar isso, conhecimento. Perfeito. Foi quando a gente montou o Pelicancast. Pelicancast. Aliás, Fala um pouquinho do seu canal aí. O que a gente aprende lá? Pelicancast. Cara, a nossa intuito lá, o que é? Pelican vem de pelicano. Perfeito. Uma noite eu sonhei com um pelicano voando. Eu falei, cara, o que tem a ver um pelicano assistir filme com um pelicano, assistir nada?
eu sempre anoto um caderninho do lado da escrivaninha ali, eu anoto da cabeceira. Falei, deixa eu ver o que é isso na parte espiritual. Porque eu não sou religioso, eu não sou de nenhuma religião, não frequento nenhuma igreja. Eu também acredito nisso. Mas eu sou altamente espiritual, eu digo assim. E o que acontece? Eu fui ver o que era o pelicano, e o pelicano era a transformação, a doação. Dizem que o pelicano, quando não tem o que comer, um parceiro tira do outro para alimentar, do peito do outro para alimentar os filhotes. Falei, cara, eu tô no momento dessa doação, achei muito louco isso, é maravilhoso. E aí montamos o Pelican Cast. E aí, o intuito que é trazer pessoas que saíram do zero e exponenciaram na vida. Porque eu quero saber como elas pensam, quais foram os processos que elas passaram. Napoleão Hill fez um livro, Ciência do Sucesso. Já leu esse? Pensa em riqueza, Ciência do Triunfo. Sucesso? Não, esse eu não li. Não, o Napoleão Hill, ele fez uma entrevista de campo nos grandes empresários, milionários, assim como você está trazendo isso também. Sim. E ele entrevistava como era o hábito, o que ele pensava, o que ele fazia. Aí ele escreveu esse livro também. Eu acho que dá até pra tu associar também. Com certeza. As mesmas ideias, Deus ele meio que diversifica também, né? Sim. Cada um com a sua geração. Tu é uma voz nessa geração. Sim. E aí a gente criando isso, a gente criou não só isso, mas criamos uma empresa de camisetas. Por quê? Nós entendemos que ao longo do processo você precisa ter algum tipo de amuleto, você precisa ter alguma coisa material. Perfeito. Você vai você acho que conhece muito mais a Bíblia do que eu. Você vai ver Salomão tinha anel, não sei quem, tinha um cajado, não sei, Perfeito. tinha um colar. Então a camiseta, qual que foi a ideia? Vamos fazer o Pelican Energy, que era uma empresa de camisetas, para que as pessoas tenham acesso aos 7 hábitos de uma vida extraordinária, que eu vou falar agora. Esse e-book aí já tá na venda? Porque eu quero adquirir. Ô, Rodrigo, tá vendo? Assessor. Já tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui? Pode. Transformando disciplina em liberdade. É isso aí. Seja o protagonista da sua história. E tem comunidade também. Tem comunidade também, a gente está formando. Isso aqui são hábitos? São hábitos, Reis. O que eu percebi? Pra gente mudar, a gente tem que falar de frequência, pensamento, sentimento e frequência, certo? Sim. Nesse ponto é que tá o jogo, eu acho. Eu fui, ao longo desse período, lendo muitos livros e conhecendo muitas pessoas, tem uma pessoa que me impactou profundamente. Não sei se você já ouviu falar de Dr. Joe Dispenza. Não, ainda não. Cara, dos Estados Unidos. Esse cara, ele, em 1986, ele era um médico, né? Ele tinha na verdade, uma clínica de quiropraxia. E ele estava fazendo triatlon. E na fase da bicicleta, um caminhão pegou ele. Fraturou 6 vértebras da coluna. Ele ficou sem se movimentar. No período que ele estava no hospital, virado de cabeça, né, pro chão... É o Milagre da Manhã, não, esse livro? Não. Parecido também de um... Boa. O Milagre da Manhã é legal também, muito bom. E o que aconteceu? Ele ficou com essas 6 vértebras e 4 equipes médicas falaram que ele ia ter que colocar 2 hastes de inox na coluna para ele poder, no mínimo, suportar a dor. E ele não aceitava esse diagnóstico. Mesmo ele sendo médico. Ele falou, não vou aceitar, não aceito. Ele falou assim, se tem alguma coisa que gere esse mundo todo o universo, tem uma consciência que presta atenção em mim. Não sei se é Deus, uma consciência inteligente, mas o que eu vou fazer? Eu vou reformular a minha coluna mentalmente e eu vou entregar ela mentalmente na mão dessa consciência, dessa inteligência amorosa. O que ele começou a fazer? Nos primeiros dias, ele levava 4, 5 horas para reconstruir mentalmente. Por quê? Ele se desesperava. Ele, putz, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou ter que vender a clínica? Eu não vou nunca mais andar. Então, ele ia tentando. Ele falou que depois de algumas semanas, ele começou a fazer esse processo em 40 a 45 minutos. E não é que ele sentiu que estava pronto, ele meio que entregou isso na mão dessa consciência amorosa infinita. Perfeito. E nesse momento, ele falou como se fosse uma bola de golfe caindo dentro do buraco. Eu comecei a sentir algum tipo de mudança no meu corpo. Fato é que, sem operação, sem nenhum tipo de tratamento, ele saiu andando do hospital. E a medicina? O que os médicos e especialistas falaram? Falou, cara, milagre. Eles usam a palavra milagre. Milagre. Aí ele falou, não é milagre. Tem alguma coisa acontecendo e ele passou os últimos 30 anos pesquisando no mundo. Ele viu que tinham remissões espontâneas ao longo do mundo. Sim. Então esse cara eu sigo, eu vejo tudo que ele solta, todos os cursos. Por quê? Hoje tem várias universidades, Princeton, Harvard, acompanhando ele. Por quê? Ele faz um encontro de 1 semana em vários lugares do mundo. Imersão, tipo uma imersão? Imersão. E através da meditação, ele faz a pessoa chegar num grau que ela meio que acende o cérebro inteiro. Não são para todos, né? Acho que
Eu vou estudar muito também sobre, não sei se tem alguma coisa a ver com a glândula pineal que eles falam. Depois Tem tudo a ver. Vou dar uma pesquisada sobre também, que eu gosto de aprender sobre isso. A pineal é a parte de transmissão mesmo com o todo, né? Aham. Mas ali ele faz o quê? Ele ajuda as pessoas, então vem pessoas com câncer nível 4, distrofia muscular, pessoas que não andam, que estão em cadeira de roda. E o que está acontecendo? 30% dessas pessoas estão tendo remissão espontânea. Estão voltando a andar, estão voltando a enxergar, estão voltando a ouvir. E aí as universidades estão falando o que está acontecendo. Então eles fazem exames médicos antes de quem vai participar do curso, depois para ver o resultado, exame de sangue, ver... Cara, é fantástico. Então, veja o poder da mente, né? E como é que a gente chega nisso? A gente chega através do pensamento. Eu aprendi ao longo desses 20 anos que através do pensamento e do sentimento... Sim. Eu não consegui antes porque eu só fazia pensamento positivo. Sim. E para quem faz isso, sinto dizer, mas pensamento positivo não te leva a lugar nenhum. Ele te ajuda a melhorar, mas não é ele que vai te trazer o resultado. Então, quanto mais pensamento positivo você tiver, e você tiver o sentimento em comunhão com o pensamento, perfeito, você emite isso para o seu campo quântico. Perfeito. E a partir daí, isso emite para o universo e começam a acontecer as sincronicidades, começam a acontecer o quê? A abertura de negócios novos, um novo emprego, melhoria na sua vida, saúde, relacionamento e tudo mais. Sensacional. E os 7 hábitos, o que a gente viu? Que quais são os 7 hábitos, tá? Para você que quer anotar em casa aí. A gente começa com a gratidão. Perfeito. Meditação, exercício físico, afirmações na frente do espelho. Nós falamos sobre escrituração, visualização, escrever, que foi aquela cartinha que eu fiz lá em 2009. Uhum. Escrituração, e você faz a visualização, visualizar, que é um dos pontos mais importantes que eu gostaria de tocar aqui. Tem que se ver. Tem que se ver. E o último que é leitura. Leitura, participar de congresso, participar de mentoria, você tem que absorver. É a famosa fé, mas com obras. Tem que ter obras. Tem que ter. Não, eu tenho fé que eu quero... Tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho, tem que sair de onde você está, tem que viajar, tem que buscar, né? Conhecimento. E por quê? O que eu aprendi? Por que tudo isso? Cada vez que se você for procurar, vê o que é gratidão. Quando realmente você sente... Cara, você acorda de manhã, você respira, você olha para sua esposa, para o seu esposo, para o seu animalzinho de estimação, para a casa que você tem, ou o que quer que seja, para o emprego, e você realmente sentir aqui no coração que você é grato por aquilo, isso mexe toda com a química do nosso corpo. Sensacional. Então, a meditação, a gratidão, o exercício físico solta os hormônios da felicidade, endorfina, serotonina, aquilo que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, isso faz com que o tempo inteiro você mantenha na sua frequência. Perfeito. Como é que eu, Rogério, faço isso hoje, tá? Para quem quer saber. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, o que é? É tentar mudar os meus pensamentos, tá? De que forma? Observar os pensamentos inconscientes. Esse é o primeiro passo. Como você faz isso, cara? Se você fizer, vamos voltar um pocinho atrás. Você levanta de manhã, você vai pro banheiro, escova o dente, lava o rosto, já vai ver seu e-mail, já vai ver... inconsciente, entra nas plataformas, entra no YouTube, você entra no Instagram, você entra no TikTok. Cara, o que acontece? Nós temos de 60 a 70 mil pensamentos diários. 90% deles são repetitivos. Se você entra no mesmo sistema todo dia, Reis, o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo pensamento. É o mais do mesmo. Você vai ter a mesma experiência vai te levar à mesma ação vai te levar ao mesmo resultado, o resultado vai levar ao mesmo sentimento que leva ao mesmo pensamento. Rogério, ou você muda... E como é que você muda? O segredo tá aí. Exatamente. Porque o cara fala, não, você tem que quebrar suas crenças limitantes. Quando você teve lá na infância, que o seu pai falou, que sua mãe, ou o padre, ou o pastor, ou sei lá, o amiguinho da escola te humilhou. E, cara, eu falava, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou fazer para retornar lá para trás e saber qual que é a minha crença limitante? O que o Joe Dispenza trouxe? Fala, cara, você tem que fazer o quê? Você tem que viver o Rogério do futuro. Quem é esse Rogério? Então, o Rogério é o cara o quê? Que senta, medita, e eu me vejo na casa que eu quero, mas nos detalhes. Eu vejo a porta, eu vejo a janela, eu vejo eu sentado na sala, que poltrona que televisão que está na parede, o detalhe do vaso. Eu vivo aquilo, e quando eu vivo aquilo, o que acontece? Eu falo, você está cocriando quando a lágrima corre, porque não tem como você não sentir amor divino. Sensacional. Naquele momento você linkou o pensamento, você tem uma coerência entre o pensamento e o sentimento. Ó, cara, até arrepia. Sensacional. Porque isso você está vivendo aquilo. Então, o seu corpo físico,
que é aquele que está voltado no passado, já não está mais no passado. Você está preparando quimicamente seu corpo para o futuro. Uma nova formação. E ao longo do dia, qual que é o seu trabalho? Você vai parar, assim, você vai estar dirigindo o carro, você vai falar, putz, tô com o cartão estourado. Eu não tenho como pagar o aluguel esse mês. Minha conta tá no vermelho. Cara, você tem que... Esse é o pensamento inconsciente que você às vezes está dirigindo e você já está pensando, puta, a mulher reclamou comigo, mandou eu comprar tal coisa e tô sem dinheiro. Opa, não é isso que eu quero. Essa é a minha realidade hoje, mas não é mais. Perfeito. Então eu volto determinar, com o Rogério, que tá morando na casa top, que tem o carro tal, que tem a saúde perfeita, e eu volto. Na hora que você começa a fazer esse processo, por mais tempo você vai se mantendo na alta frequência. Acredito. E os exercícios, a meditação, exercício físico, a escrituração, para você ter clareza de onde você quer chegar, Perfeito. qual é o seu sonho, te ajuda a se manter nesse patamar. Por isso que para mim isso é tão importante. Sensacional. É por isso que a gente fez esse e-book, para ajudar as pessoas a ter o mínimo. É só o começo para falar, ó, eu vou seguir essa regra, porque pro Rogério deu certo. Sim, Porque sim. eu passei muito tempo pensando positivo. Você sabe o que dá errado e o que dá certo. Agora eu Tua sei. história de vida você sabe. O Thiago, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo. Vai por aqui. Eu já passei por isso, vai por aqui. É por isso que tu aumentou, né? Agora, pessoas. Thiago, que eu tô falando agora, eu quero saber o porquê que eu não cheguei naquele tal lá. Vai chegar. Questão de Porque tempo. eu quero agora. Qual que é a crença limitante que eu tô? Aonde que é o meu ambiente, né? Onde eu tô chegando? Eu preciso mudar o ambiente, preciso mudar de mesa. Eu preciso abrir a minha mente. Pessoas que possam me ajudar a E subir. sempre, né? Um dia de cada vez. Roberto Babeto. Rogério, Babi. Rogério. Pessoal, Rogério Babeto. A gente... Sabe? Olha, eu vou na gaveta. lembra da minha Rogério. esposa que chamava de Roberto uma semana que eu não falei pra ela que era Roberto? Então foi isso que aconteceu aqui. Isso. Você deixaria um hábito de ouro, pelo menos um diário, assim, pra pessoa? Thiago, ela praticando isso aqui, ela pode ter uma vida melhor pro nosso público de casa aqui. E também, você nem me falou, tem outro livro aqui que tá embrulhado? Tá embrulhado? Aqui, é um presente pra você, ó. Opa, que honra. Eu espero que você Pô, essa goste. cor é bonita, essa cor, tanto que no meu... É ouro, né? Ó. Tem a questão dourada. O pessoal de casa vai querer saber que livro é esse. Você vai abrir? Não é pra ficar bonito. Abre, vai. Vamos lá. Vamos abrir de qualquer jeito aqui, mas... Esse foi um dos primeiros livros, Reis, que eu... Esse livro aqui, tu já leu ele? Claro. Já li. Esse obrigado, livro foi o livro que deu ensejo ao segredo. Peça e será atendida, aprendendo a manifestar seus desejos. Pessoal, presente do nosso amigo Rogério Babeto. Rogério Babeto. Eu gosto muito de livros, inclusive eu já presenteei muitos amigos, né? Apresentei até hoje com livro. Eu gosto de dizer assim, irmão, não vou te dar peixe, eu vou te dar a vara para tu pescar. É isso mesmo. Eu leia, tente aplicá-lo, não de uma aplicação tóxica se você não cumprir algumas coisas. Sim. Mas todos os livros que você aplicar, seja 50%, eu falo, é meio que difícil a vida não mudar, né? Deixaria aí pra gente, pessoal de casa, ô Rogério, um hábito diário aí que dá pra deixar a vida melhor, vida extraordinária. Vou te aqui em cima. Olha, Thiago, o que eu posso recomendar, que eu acho que realmente faz toda a diferença, que é uma coisa que eu acho que tá muito no começo no Brasil ainda, não tá divulgado, porque isso acho que tem que chegar em escola, tem que chegar em vários centros de estudos, realmente é a meditação. Porque você tem que se acalmar. A meditar é familiarizar-se. E entra numa frequência de hertz, né? O cérebro, né? O cérebro tem umas frequências. Eu faço meditação, eu falo pro pessoal, ele vai, você tá ficando maluco? Eu falei, tudo bem, cara, um dia você vai entender. Vai entender. Porque quando você medita, você se familiariza, você vai começar o quê? Você vai ver que sua mente não para. Ela tá o tempo inteiro, aqueles 60, 70 mil pensamentos estão ali. Então, nesse momento você vai limpando, e deixa vir. E todo dia, 5 minutos, 10 minutos, depois você vai aumentar para 15. Você mesmo vai aumentando, porque você começa a ter prazer na meditação. E é na meditação que você faz a visualização do seu eu, que eu falo do futuro, que é você realmente viver aquele presente naquele momento. Então, eu acredito muito nisso, porque você deixa de ser matéria mudando matéria, Thiago. É o cara que financia a casa em 30 anos. Sim. Ele precisa ganhar dinheiro para pagar a casa. Perfeito. Se você fizer isso, você vai levar 30 anos, você vai levar 10 anos, 7 anos, depende do seu potencial ali. Mas quando você cria no quântico, aí o jogo muda. Acredito. Porque aí você traz a sincronicidade de Deus, ele quer que seja rápido. Ele não quer que você fique 30 anos pagando uma casa. Parar de ficar batendo cabeça também, né? Parcelando o carro, e dando dinheiro para banco. Repetindo hábitos. Chega, né? Então assim, você tem como exponenciar, porque você não pode esquecer quem você é. Perfeito. Ser telha divina. Perfeito. Você é um co-criador natural. Você só precisa lembrar disso, saber quais são você tem que ter disciplina, tem que ter o trabalho. O trabalho vai trazer o resultado. Senhores, que episódio extraordinário, inédito. Nosso amigo Rogério Babeto
sua agenda estourada, mas ele tirou o dia de hoje para trazer conteúdo de qualidade para você que nos acompanha e você, nossos seguidores. Rogério, deixe suas redes sociais. Como é que o pessoal faz para te achar no Instagram, YouTube? Que com certeza o pessoal vai querer saber quem você é e para também, talvez, uma mentoria no futuro, que todos nós precisamos. O nosso amigo Camilo Gonçalves falou que um terapeuta falou para ele no passado, assim, ô Camilo, quem guia é quem enxerga. Então, você enxerga coisas que eu não enxergo. Pessoas querem enxergar. Deixe suas redes sociais, quiser mandar um abraço, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, fica à vontade, o tempo é seu, tá bom? Obrigado, agradeço, Reis. Bom, pessoal, quem quiser ver a gente no YouTube é o Pelicancast, né? A gente tem sempre episódios ali semanais, a gente está mudando um pouco a estrutura, né? E acho que a gente vai trazer coisas novas e bem legais aí. No Instagram você vai encontrar como Babeto mesmo, o Babeto tá lá e você vai poder acompanhar também um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que a gente pensa, como pensa, e a gente tá aqui para ajudar, para compartilhar o conhecimento que a gente tem, aprender e ensinar também, é isso aí. Irmão, muito obrigado. É isso. Sensacional. Te agradeço. Vamos Obrigado. no futuro fazer a dobradinha. Eu falo dobradinha que o meu amigo psicólogo Maicon Estevão, ele saiu daqui de São Paulo, foi lá no Rio de Janeiro para falar sobre paternidade. Inclusive, quarta-feira vai ter esse episódio, que é um episódio extremamente profundo. O nosso amigo Maicon, ele se especializou, ele lê isso, ele dá palestra sobre paternidade e está desenvolvendo um trabalho extraordinário nas redes sociais, que a gente sabe que tudo começa na paternidade. Sim. Tudo começa na paternidade. É isso aí. Você que nos acompanhou, não deixa de se inscrever. A gente está começando agora, mas eu não vou esquecer os pequenos começos. Há tempo para todas as coisas. Não vou comprar seguidor, não vou comprar inscrito. Eu vou esperar o tempo certo. Vamos crescer de forma tranquila. Mas o principal objetivo, abençoar pessoas e transformar vidas. Rogério, Isso aí. Obrigado, Reis. eu sempre gosto de encerrar. Ou você muda, tudo se repete. Eu vou falar, ou você muda e você conclui com tudo se repete. Com certeza. Porque é mentalidade. Se não mudar a mentalidade, tudo se repete. É isso aí. Ou você muda, ou tudo Se repete. Prazer, obrigado, hein? Mais uma vez.